Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos falando sobre Israel, falando sobre o Holocausto, agora falando um pouquinho sobre a perseguição nazista. Uma das piores, uma das mais brutais que assistimos, vimos e marcou a história, principalmente com o povo judeu. Separei 3 slides aí para a gente ver um pouquinho dessa perseguição. A perseguição nazista. Desde o momento em que chegaram ao poder, em 1933, os nazistas perseguiram pessoas que não consideravam ser membros dignos da sociedade, principalmente os judeus. Então eles entendiam que algumas pessoas não eram dignos de viver nesse mundo junto com a sociedade, principalmente os judeus. Era um lixo, era uma escória para eles. Eles introduziram leis que os discriminavam e retiravam seus direitos. O povo judeu não era permitido em certos lugares. Tinha restrição para a nação de Israel. E eram proibidos de conseguir determinados empregos. Apesar de ser a nação de maior número de prêmio Nobel do mundo, eram proibidos de conseguir certos empregos. Os nazistas também começaram a montar campos de concentração para onde prender e impor trabalho forçado a pessoas que acreditavam ser inimigos do Estado. Isso incluiu o povo judeu e qualquer pessoa que não os apoiasse. O primeiro campo, chamado Dachau, foi inaugurado em março de 1933, na região de Munique. Em 1933, entre 1933 e 1945, foram criados mais de 40 mil campos em áreas que sob o controle nazista. 40 mil campos, não eram todos campos de extermínio, campo de trabalho, campo de concentração, não eram todos campos de extermínio. Vamos ver aí no próximo slide, falo sobre isso. Alguns eram campos de trabalho, outros eram campos de trânsito para processar prisioneiros, e ainda havia os campos de extermínio, onde os nazistas matavam pessoas em grande escala. O primeiro deles, inaugurado em 1941. Muitas pessoas foram assassinadas por guardas dos campos sem motivo e muitas outras morreram por consequências das terríveis condições em que viviam. Os nazistas também decidiram assumir o controle da vida de todos. Entenderam que eram verdadeiros deuses, reis, que poderiam dominar e entrar na vontade alheia, mandar criar um código de conduta que só eles poderiam dominar. Não temos isso na palavra de Deus. Em 1934, foi imposta uma lei que pode ser traduzida livremente como a lei da fofoca maliciosa, a qual tornava crime contar piadas críticas ao nazismo. Tornava crime contar piadas críticas ao nazismo. O jazz foi banido. Livros didáticos foram reescritos para conter ideias nazistas. E fotos de Hitler foram colocadas em todos os lugares. Também foram destruídos livros que desagradassem os nazistas. Somente a ideia deles era permitido. Isso era além do que uma ditadura. Em 1935, 1.600 mil jornais foram fechados. 1.600 mil jornais foram fechados. E os que sobraram só podiam imprimir textos aprovados pelo partido. Foram criados grupos obrigatórios para jovens chamados Juventude Hitlerista, para meninos, e Liga das Moças Alemãs para meninas, para que se tornassem jovens nazistas que idolatrassem Hitler. Eles já treinavam para que Hitler fosse idolatrado. Os meninos aprendiam os valores nazistas e eram preparados para a guerra, enquanto as meninas aprendiam habilidades como culinária e costura. Ele soube trabalhar a mente do povo.
mas Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Deus criou um ser humano com suas próprias escolhas. Eles escolheram idolatrar Hitler. Poderiam ter recusado. Eu sei que Hitler os pegou em um momento de fraqueza, no momento em que a nação estava em dificuldade, saindo de uma guerra, muitos povos debilitados, mas a verdade, o caráter, não existe negociação. Não se venda, não se troque por aquilo que não vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Que o nome de Deus seja exaltado e que toda a glória seja levada somente a Ele, o único Deus que deve ser adorado. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Senhor, por este dia, por esse momento. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor nos permite estar gravando e ajuda que muitas almas possam ser alcançadas por esse material. Que o Teu nome venha a ser exaltado, Pai. Ajuda-nos. Assim eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.